Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por mais esse culto de bênção que estamos tendo. Ó Senhor, creio que só esses destaques aqui, Senhor, esses hinos que foram cantados, foram muito abençoados para cada um de nós, Senhor. Aprendemos que sempre temos que agradecer ao Senhor. Então, Senhor, muito obrigado pela saúde, pelo alimento, o alimento espiritual, Senhor. Oh, meu Deus, o Senhor está sempre conosco nessa caminhada difícil que estamos tendo. Oh, Senhor, muito obrigado, meu Deus. Me ajude a passar essa mensagem, esse destaque para meus irmãos, que nós possamos sair com mais fé do que entramos essa noite, meu Deus. Oh, Senhor, tudo posso naquele que me fortalece, Senhor. Muito obrigado, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, eu vou abrir aqui a escritura, Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 14 ao 16. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Podeis vos assentar, irmãos. Primeiramente, boa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, a todos os irmãos da internet também. Eu preparei aqui a mensagem Amor do Profeta, né? Ele vai falar muito sobre como que é o seu amor, né? Hoje em dia, como que está o seu amor? O que é amor para você? Será que o amor é apenas amar a pessoa que sempre está do seu lado? Amor, será que é só amar aquele que é seu amigo apenas? Vamos ver o que o profeta irá falar essa noite. Bom, eu suponho que não existe uma só criança que tenha frequentado as escolas dominicais a qualquer tempo, que não possa citar esta pequena passagem da Escritura aqui, essa que acabamos de ler. Apenas uma pequena porção da palavra do Deus eterno. E não é muito, mas não é a leitura ou o quanto que possamos ler, é o valor do que lemos. E não faz nenhuma diferença se é muito longa ou não, é o valor do que lemos. É aí onde podemos descansar a nossa fé, porque é a palavra do Deus vivo. E agora, há algum tempo, falando a respeito do valor das coisas, do outro lado do rio, em Louisville, do outro lado de onde eu moro, ali havia um garotinho que estava lá em cima do sótão de sua casa. E ele estava procurando algumas velhas relíquias e coisas que pertenciam à família. Ele encontrou um velho baú. E ele mexeu naquele velho baú alegremente para ver o que ele poderia encontrar. E ele encontrou um pequeno selo postal que havia ficado amarelo. E ele apenas era cerca de meia polegada quadrada. O pequeno companheiro olhou para aquilo e ele disse: talvez isso possa valer 5 centavos, e com 5 centavos eu poderia tomar o sorvete. Então, com o sorvete em sua mente, ele desceu a rua correndo até um colecionador de selos. E o colecionador de selos olhou para aquilo. E o menino disse: quanto você me daria por este selo postal? Não esperando receber mais do que 5 centavos, porque ele só queria apenas, no máximo, 5 centavos, apenas para pegar um sorvete para ele. E depois que o colecionador de selos olhou para aquilo, ele sabia que era um selo antigo. Então o menino disse, o colecionador: eu te dou $1 por ele. O pequeno companheiro ficou muito feliz. Aquilo significava muitos sorvetes. Então ele vendeu um selo por $1. E cerca de 6 semanas depois, o colecionador de selos o vendeu por $50. Algum tempo depois, ele foi vendido por $500. E agora, eles alegam que ele vale $250 mil. Agora, nós podemos que o pequeno pedaço de papel com meia polegada quadrada não valeria nem mesmo ser apanhado na rua. Mas não era o valor do papel, era o valor do que está aplicado no papel. E hoje é assim com a palavra de Deus. Não é apenas o papel no qual está escrito, mas é o seu valor. É porque é a palavra do Deus eterno. E Jesus disse:
Os céus e a terra passarão, mas a minha palavra nunca falhará. Aquela palavra, João capítulo 3, versículo 16, que ele fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira, não deixa eu ver, perdoa, irmãos. E assim com a palavra de Deus. Aquela palavra, João capítulo 3, verso 16, nesta noite, embora seja uma pequena em sua porção, contém o valor suficiente para salvar o mundo. Ela tem valor o suficiente em si para curar cada pessoa enferma que está na terra hoje. É um perdão para cada pecador, é alegria para cada pessoa cansada, é a esperança para o desesperançado, é alimento para o santo, é cura para o enfermo, é perdão para aqueles que estão perturbados. É todas essas coisas para você, se você assim as receber. Depois que o profeta falou aqui, irmão, sobre que essa pequena porção aqui, ela pode salvar o mundo, por mais que seja um versículo, eu lembro numa quinta-feira, o pastor Olavo, ele foi pregar e ele foi ler uma mensagem. O parágrafo que ele leu da mensagem, ele disse: olha, irmãos, olha o quanto que esse parágrafo tem bênção. Porque realmente, né, a gente fala assim, temos que ler um livro inteiro para saber como que é o seu valor. Pode ser que com qualquer livro seja assim, mas quando é com a Bíblia ou com a mensagem, um parágrafo, só uma palavra pode ser uma bênção para cada um de nós. Agora o irmão Branham vai começar aqui meio que uma história, né, falando agora mais entrando na parte do amor. Há algum tempo houve um caso, eu creio que foi nos dias de Abraham Lincoln, que um homem havia cometido um crime e ele foi encontrado culpado. E a sua punição era morrer pelo esquadrão da fuzilaria. E um bom amigo saiu e foi até o presidente, e de joelhos implorou pelo perdão daquele homem. E o senhor Lincoln não estava em seu escritório. Decidiu que ele perdoaria um homem. Então ele apenas escreveu naquele pequeno pedaço de papel: perdoa o fulano de tal. Abraham Lincoln, presidente dos Estados Unidos. Então ele pegou um papel simples, né, porque ele não estava no seu escritório, pegou um papel simples e escreveu: perdoa o fulano de tal, Abraham Lincoln. Apenas isso. E ele se inclinou e agradeceu ao homem. E então correu rapidamente até o homem na prisão. E ele disse: meu amigo, eu tenho o seu perdão. Ele disse: deixe-me ver isto. E ele mostrou aquele pequeno pedaço de papel. E o criminoso disse: presta atenção do que o criminoso vai dizer. Olha, não é o suficiente. Se isso fosse um perdão verdadeiro, ele teria sido escrito em um grande pedaço de papel. Ele relataria por que eu havia sido perdoado. Então você está apenas brincando com isto. E ele não pôde ser persuadido para receber o seu perdão. E na manhã seguinte, o homem morreu pelo pelotão de fuzilamento. E então observe. Há um documento assinado pelo presidente dos Estados Unidos que diz: este homem está perdoado. O próprio presidente fez isso. E ele foi escrito um dia antes da execução. Então ele foi examinado pelo Tribunal Federal. E aqui está a decisão do Tribunal Federal. Um perdão não é perdão, a não ser que ele seja aceito com um perdão. O que eles querem dizer com isso? Vamos supor que tem um rapaz que vai querer falar comigo, ele quer falar mal de mim. E eu falo assim: rapaz, eu tenho o seu perdão, eu te perdoo. Só que às vezes o rapaz não vai querer aceitar. E se ele não aceita, em modo geral, isso não é o perdão. Só vai ser perdão se ele aceitar o perdão. E olha que o profeta vai ligar aqui com a parte espiritual. E é assim que é com a palavra de Deus. É um perdão para aqueles que o receberem como um perdão. É cura para aqueles que o receberem como um perdão de cura. E cada promessa de vida de Deus é verdadeira, se ela for recebida com a correta atitude em relação a isto. Eu digo isto nessa noite, o profeta diz, como um ministro do Evangelho, e eu já vi isso ser provado. Eu já tive o privilégio de pregar ao redor do mundo e diante de dezenas de milhares de pessoas. E cada promessa divina na Bíblia é verdadeira.
E se você tomar a atitude mental correta em relação a quaisquer promessas do Deus divino, fará com que isto aconteça se você puder tomar a atitude mental correta. E em nossa leitura agora, nesta noite, ela diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Se há qualquer coisa pela qual o mundo está morrendo hoje, é o amor. Em minhas viagens, eu descobri que essa é a pedra rejeitada do que não deixa o edifício se encaixar, onde os assembleianos e a Igreja de Deus, os batistas, os metodistas, todos estreitariam as mãos e seriam irmãos, se eles apenas tivessem um amor pelo outro. Essa é a grande necessidade pela qual o mundo está morrendo, e Deus é amor. Agora, você encontra na igreja o que impede a igreja, tem sido a concepção errada de amor. Agora, amor. Existem dois tipos diferentes de amor, que é sobre o amor verdadeiro. Um deles, no grego, é chamado de ágape. Este é o amor de Deus. E então o amor pervertido daquilo que é um amor é filéu, que significa o amor humano. Filéu vem da palavra companheirismo. O amor filéu é aquele que você tem pela sua esposa. E se um homem flertasse com ela, ou se a insultasse, você daria um tiro arrancando seus miolos. É isto que um amor filéu fará. Ele é acompanhado pelo ciúme, e muitas outras coisas o acompanham. Nós vemos que no mundo esse amor filéu é o que mais tem no mundo, né? Porque se a pessoa fizer um mal a você, você vai revidar a mesma moeda, porque você vai pensar assim: bom, essa pessoa fez um mal a mim, se ela começou, então eu também posso fazer o mesmo. Então esse é o amor filéu. Mas agora, o amor ágape faria com que você orasse pela sua alma pecaminosa. Esta é a diferença entre os dois amores. O amor de Deus é o princípio do amor, é a fonte do amor. E isto está faltando na igreja hoje, aquele verdadeiro amor ágape que faz com que você sinta amor pelo seu inimigo, né? Porque, como eu falei, às vezes é fácil você ser amigo de uma pessoa que sempre está próxima de você. É fácil você ser amigo de uma pessoa que você conta com ela sempre. Mas e quanto ao seu inimigo? Se o seu inimigo chegasse em você e falasse mal de você, ou queria fazer algo contra você, o que você faria? Então o profeta diz aqui, que nós temos que ter um amor ágape, que ao invés de a gente fazer um mesmo, a gente deveria orar por aquela pessoa, porque ele está precisando disso. Se tivéssemos aquele tipo de amor, haveria um reavivamento que varreria essa nação de costa a costa, de norte a sul. Nós não precisamos de teologia. Nós precisamos somente do amor verdadeiro para acompanhar a teologia que já conhecemos. Todos nós discutimos tanto se devemos batizar para trás ou para frente, ou seja lá como for. Mas como você é batizado não faz diferença, ou qual a igreja você pertence, ou que evidências você tem que é o cristão. Se você não tiver amor, você não tem Deus. Nós precisamos de amor. Lembre-se, Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito. Deus amou esse mundo aqui que estamos vivendo agora. Agora, quando o amor é projetado e ele chega a seu fim, a graça soberana produz que o amor projetou. Quando Deus amou o mundo de tal maneira que o seu amor estava no fim de seu segmento, e então aquele amor projetou a graça soberana que nos deu o Salvador. Foi assim que recebemos Jesus, é porque Deus amou o mundo. Algo foi produzido por causa do seu amor, e foi produzido Jesus, o Salvador. Agora ele vai falar uma outra história lá que talvez muitos irmãos conheçam. Vejam só. Há muitos anos lá na Suíça, e alguns de vocês, homens e mulheres que têm mais ou menos a minha idade, podem se lembrar lendo isto em suas anotações. A Suíça era um pequeno grupo de pessoas que saiu lá das montanhas da Alemanha. E eles ajuntaram para si mesmos uma pequena economia. Eles não eram um povo guerreiro, eles eram um povo pacífico. E de repente, ali veio uma guerra contra eles. E os suíços apanharam todas as suas velhas foices afiadas, e paus, pedras, e o que eles puderam encontrar, e desceram das montanhas para se encontrar com o inimigo na planície. Vejam só. E ali estavam eles de pé,
todos recuados, apenas um grupinho de pessoas e um grande exército marchando se aproximava como um muro de tijolos. Eles não tinham chance. Mas ali havia um herói no meio deles chamado Arnold. E ele beijou a sua esposa e suas crianças, dando adeus, poucas horas antes de ir para a batalha. Ele amava o seu lar, ele amava a sua nação. Portanto, o seu amor o constrangeu a fazer algo em relação àquilo. O amor dele, hein? E ele disse: homens da Suíça, neste dia eu darei a minha vida pela Suíça. Eles disseram: o que você fará, Arnold? E ele disse: apenas me sigam e lutem pelo que vocês possuem. E ele levantou seus braços para cima e olhou em direção às pontas das lanças, enquanto seguiam marchando como um grande imenso muro. E ele encontrou a ponta das lanças, e ele gritou: abram caminho à liberdade. E ele começou a correr com as suas mãos levantadas, e ele gritou novamente: abram caminho à liberdade. Antes de dar a sua vida, ele disse: lá do outro lado da montanha, há uma pequena casa branca, e 2 criancinhas e uma dócil esposa a quem eu nunca mais verei. Cuidem deles, mas eu darei a minha vida para defendê-los. Olha, irmãos, o amor faz você fazer coisas. E quando a igreja obtiver o verdadeiro amor de Deus em seu coração, ela fará coisas. Eles não se envergonharão. Não é o tanto o fato de ser leal. Ele não quer ser o seu patrão. Ele quer o seu companheirismo. É isto que Deus quer. Ter companheirismo com você esta noite, irmão. E enquanto este Arnold corria em direção às linhas, ele agarrou um punhado de lanças e as cravou em seu coração, enquanto caía sobre elas e mergulhava para a morte. Foi um ato tão corajoso que aquilo derrotou o inimigo. E aqueles que o seguiram gritando com as foices em suas mãos e pedras e rochas e paus, expulsaram o inimigo do país. E a Suíça nunca mais teve uma guerra desde aquele dia até este. Aquele heroísmo, raramente comparado e nunca superado, mas aquilo foi uma coisinha. Um dia, lá na época, um dia quando a raça de Adão caiu, né, a raça caída de Adão, eles o haviam recusado. E o diabo, pecado e enfermidade, havia colocado a raça de Adão em um canto. E ali houve um que saiu do céu e disse: eu irei até a terra, porque Deus amou o mundo de tal maneira que o seu amor o constrangeu fazer algo. Ele projetou um Salvador, o qual veio à terra e encontrou as mais grossas lanças, que era a morte, e mergulhou naquilo. E no dia em que ele ascendeu o alto, e ele enviou de volta o Espírito Santo, e disse para a sua igreja: tome isto e lute da melhor maneira que você puder. Tome, irmãos, a mensagem, tome a Bíblia e lute contra o mundo, e lute contra o inimigo. Se você fizer isso, se você tiver esse ambraga que o profeta falou, você não vai ser derrubado, porque Deus vai estar com você. Olha só, aí está onde a igreja perde isto hoje. O amor de Deus que não derrama sobre os corações um Espírito Santo e os homens com medo de tomá-lo, seria muito melhor se você tomar alguma teologia feita pelo homem e tentar lutar. Não. Se você fizer isso, você perderá. Tome o que o nosso líder deu. O Senhor Deus te trará fortalecimento. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então, irmãos, se você crê nessa Bíblia, que no capítulo 6 de João, e versículo 16, fala que porque Deus amou o mundo de tal maneira, e foi lá no Calvário, por que você não pode amar o seu inimigo? Pense 2 vezes antes de o inimigo fazer algo para você. Você sabe que se o inimigo fizer o mal, sabe que está errado. Então, ao invés de você revidar a mesma moeda, fala assim: eu sinto muito, mas irei orar por você, porque é assim que eu aprendi com a palavra de Deus. Que Deus abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo.